Nós temos introduzido essa série de estudos que eu estou fazendo aqui pela manhã, nessa classe única, pela fé que uma vez nos foi dada, baseada em Judas, que só tem um capítulo, especialmente os versículos 3 e 4, lá da carta de Judas. Mas, como bom capixaba, eu gosto de colocar esse hino aí no início, né? Me faz lembrar da minha terra e me faz lembrar principalmente de quando essa fé me foi dada. Então, pode soltar esse hino aí para nós cantarmos. Os da antiga vão conseguir cantá-lo sem problema nenhum, né? É da harpa cristã 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com a coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus. Vocês entenderam por que eu lembro do meu Espírito Santo, né? Lá do estado. Ok. Vamos para o nosso estudo, então, de hoje. O nosso texto básico está aí na tela. Os irmãos podem marcar na palavra de Deus aí, na sua Bíblia. E esse é o nosso texto. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação que nós recebemos em Cristo e a compartilhamos, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Judas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Nós aprendemos aqui no domingo passado que, nesse contexto,
E em vários contextos, o apóstolo Paulo também usou a palavra pistis, a palavra fé, como sendo um conjunto de doutrinas, ou seja, um conjunto de doutrinas que exigem confissão e obediência. Então, a fé que foi dada, ou seja, a fé que foi confiada aos santos, refere-se ao firme fundamento no qual o cristão deve permanecer fundamentado. Hebreus capítulo 11, verso 1, e também o texto de Colossenses, capítulo 1, verso 23, Filipenses 1, 27. Mas 1, 23, o apóstolo Paulo diz assim: se é que permaneceis na fé, ou seja, permaneceis nesse conjunto de doutrina que vocês confessam e obedecem, se é que estão alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, nesse caso, fé está aqui no contexto de o mandamento de Deus, que deve ser guardado sem mácula e repreensão. E esse foi o testemunho do próprio apóstolo Paulo ao final da sua vida, quando ele diz lá que combateu o bom combate e guardou a fé, ou seja, de fato ele cumpriu a fé sem mácula e repreensão. E foi isso que ele ensinou também ao seu filho na fé, Timóteo, quer dizer, o seu filho na doutrina, o seu discípulo. Ele ensinou para ele e o exortou: guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Então, daqui até a volta de Jesus, e que vai se cumprir porque Deus fará cumprir a volta de Jesus, nós precisamos guardar firme o mandamento, ou seja, o evangelho, a fé. É isso que nós precisamos permanecer. Ok? Então, o crente deve permanecer fundamentado e firme em Cristo, ou seja, a fé que foi manifestada, o que foi manifesta, e não se demover da esperança do evangelho, ou seja, não deixar de crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Senhor e Salvador. Mais do que nunca, precisamos de uma geração comprometida e determinada a permanecer fiel ao Senhor Jesus e ao seu Evangelho. Então, Tiago já alertava isso, que nós não podemos ser como as ondas do mar, nós não podemos ser levados para lá e para cá por ventos de doutrinas, não podemos. Paulo fala isso aos Gálatas para que eles continuassem, permanecessem firmes, estava até, de certa forma, meio decepcionado. Quem vos enredou, ó Gálatas insensatos, para afastar tão depressa da doutrina, do verdadeiro Evangelho? Mais do que nunca, com essa enxurrada de ideologias e de coisas que nós temos por aí fora, nós precisamos permanecer firmes sobre a rocha, permanecer firmes na fé. Permanecer firmes na fé significa bem firmado no Evangelho. Então não tem como você e nem eu, nenhum de nós, permanecer firmes na fé se você só lê caixinha de promessa, tira um versículo por semana e só consulta a Bíblia esporadicamente. Não, o crente verdadeiro, ele tem que estudar a Bíblia cada vez mais, cada vez mais. Como a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, você pode estudar a Bíblia a vida inteira que ela nunca vai ser esgotada. Nunca. Nunca. Você pode ler a Bíblia, já ouvi testemunho de pessoas que leram a Bíblia mais de 200 vezes. E cada vez que a lê, tem novidades, cada vez que a lê, tem uma palavra mais profunda de Deus para eles. Então, o estudo da Bíblia, ele é inesgotável. Por isso que a escola dominical nossa é uma bênção. É uma escola bastante diferente das escolas seculares, porque aqui não tem formatura. Nós vamos formar só quando Jesus voltar, né? Aliás, a visão que Paulo tem lá em Filipenses é de uma formatura mesmo, né? Que naquele dia o próprio Jesus vai fazer a chamada e vai dizer aprovado, reprovado, aprovado, reprovado, né? E é lá que nós vamos nos formar. Aqui você vai estudar. Por isso que aquele crente que acha que já sabe, esse precisa pedir para ir para o céu, né? Porque aqui a gente não sabe, precisa aprender, ok? Pois bem, na semana passada, nós, então, estudamos, na lição anterior, a respeito da doutrina do pecado. Hoje, e na doutrina do pecado, quero destacar algumas coisas para ficar claro na sua mente. O que é pecado?
Nosso catecismo diz lá, é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou transgressão de qualquer lei por ele, ou seja, por Deus, dada como regra à criatura racional. Então, na realidade, quem peca são as criaturas racionais. As irracionais já estão punidas, nascidas e sofrem todas as suas dificuldades por causa de estarem no mundo contaminado. Até a natureza também foi castigada e geme aguardando a sua libertação na volta de Jesus Cristo. Mas o pecado, ele na realidade é cometido por criaturas racionais. São 3 coisas que nós destacamos aí, né? O que é pecado? É a falta ou inconformidade com a lei de Deus. De Deus. Segundo, é uma transgressão dessa lei. Então, você peca quando não entra na forma de Deus, você peca quando você transgride uma lei de Deus, e você peca, é uma ação praticada por criaturas racionais. A palavra específica na Bíblia, usada no Novo Testamento, por exemplo, usada para pecado, significa errar o alvo. Qual é o alvo? O alvo estabelecido por Deus, né? O alvo que não é atingido aqui é o alvo estabelecido por Deus, aquilo que Ele colocou na palavra dEle para você e para mim, e você erra aquilo, isto é pecado, ok? Como resultado do pecado, o homem perdeu, então, a imagem de Deus no sentido restrito, ou seja, ele não deixou de ser uma criatura feita ou criada por Deus, mas ele passa ele deixa de ter agora a imagem de Deus no seu sentido amplo, no seu sentido específico. Ele tem agora, como dizia Calvino, relíquias da imagem de Deus, resquícios da imagem de Deus, né? Então, o DNA está aí, a assinatura de Deus está em toda a humanidade, em todos os lugares do mundo. Mas, por causa do pecado, ele se tornou, então, totalmente depravado, ou seja, corrupto na sua natureza, e, em virtude disso, inteiramente capaz de produzir qualquer bem espiritual, e herdou a morte nos seus 3 estados. Benjamin, sossega aí, Benjamin. Pois bem, espiritual, física e eterna. Física e eterna. Nós herdamos isso por causa do nosso pecado. Dada a solidariedade da raça humana, o primeiro pecado, né, ele trouxe esse efeito tão somente, não somente sobre Adão e Eva, mas também sobre todos os seus descendentes. Como eu expliquei semana passada, é como se fosse uma placa, né? Esqueci o nome agora, do disco de vinil, né? A matriz do disco de vinil. Antigamente, quando você fazia o disco de vinil, primeiramente gravava-se uma matriz. E se na hora que o cantor, né, estivesse gravando aquela matriz, se ele, porventura, cantasse aqui que a flor fosse uma rosa, né, a rosa no jardim, ia ficar na matriz. E ele poderia fazer 1 milhão de cópias depois que ia sair rosa ali, porque estava na matriz. Não tem jeito de lá, pelo 1 bilhão, saísse flor ao invés de rosa. Não tem jeito. Então, a matriz é Adão e Eva. Como eles pecaram, tudo que saiu de Adão e Eva saiu maculado pelo pecado, nessa situação. Ok? Sobre isso, a nossa confissão de fé diz lá, por este pecado, né, eles, ou seja, Adão e Eva, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado, inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. Pois bem, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 5, versículos 8, 9 e 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E no verso 9, ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos
da ira. Mais duas coisas elucidativas da nossa expressão doutrinária. Catecismo, breve catecismo, que as crianças aprendem desde cedo, e uma dos meus desejos e cobrança aqui para o departamento infantil é que ensine o catecismo para as nossas crianças, né? Então, diz lá, pergunta 19, qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta, todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nessa vida, a morte e as penas do inferno para sempre. Então, quando a gente diz assim, puxa, alguém ir para o inferno é uma injustiça de Deus. Nada, todos nós já nascemos condenados e caminhando para o inferno. A graça, a misericórdia de Deus foi que Ele tirou alguns para a sua glória, o restante continuou trilhando o seu caminho, seguindo a sua direção. Então, na realidade, a salvação, a eleição não tem nada de injustiça. A eleição tem tudo de graça, de misericórdia, de Deus ter escolhido alguns para a sua glória, porque toda aquela criação estava contaminada e corrompida pelo pecado. Mas a pergunta 20 diz, mas em virtude de todo mundo ir caminhando para o inferno, né? Ou seja, toda a humanidade caminhando para o inferno, a pergunta é, deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Olha a lógica da resposta. Tendo Deus unicamente pela sua vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e trazer a um estado de salvação por meio de um Redentor. Que resposta não só maravilhosa, mas esclarecedora, né? Deus, por sua vontade, unilateralmente, todos caminhando para o inferno, Deus, então, por graça e misericórdia, escolheu alguns para tirá-los daquele estado de morte, de miséria, aquele estado de pecado, e trazê-los a um estado de salvação. E como que Deus fez isso? Por meio de um, está ali no finalzinho? Por meio de um Redentor, né? Então, hoje nós estudaremos exatamente isso, a doutrina bíblica da salvação. Então, hoje nós vamos ter um panorama da doutrina bíblica da salvação. Aqueles que quiserem depois, tanto a lição física, né, pode pedir o Paulo, que ele já está com ela aí, manda no zap de qualquer um, no e-mail, que for. Né? Aqueles que estão nos assistindo em casa, pode botar para gravar aí, depois pode assistir outras vezes e tudo. Mas esses textos aí são alguns dos textos da Bíblia. Na realidade, o grande objetivo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é exatamente mostrar a graça de Deus, né, em busca do pecador. Mas esses aí são os que eu escolhi para a nossa lição. Ok? Pois bem, o centro de todas as doutrinas da graça, e a salvação é a principal doutrina da graça, é a cruz. A cruz. A cruz, ela resolve... estou agora usando um antropoformismo, não é isso, Paulo? Ou seja, uma questão humana para Deus, né? A cruz foi usada para resolver um grande problema. Deus, é como se Deus tivesse um grande problema e a cruz é que foi solucionar isso. Nós sabemos pela Bíblia que Deus, na sua essência, Ele é justo. Então, justiça é um atributo de Deus. Deus, o ser dele é justo, ele é absolutamente justo. Mas a Bíblia também diz que um outro atributo de Deus é o amor. Só que esses dois atributos, em si, eles são inconciliáveis. Como é que concilia amor e justiça? Então, se uma mãe justa olhar para a criança e dizer, se você fizer aquilo, eu vou te dar uma chinelada no traseiro. E se a criança fizer, e essa mãe é justa, o que ela tem que fazer? Ela tem que pegar o chinelo e ir lá dar uma chinelada no traseiro da criança. Não é isso? Mas ela ama aquela criança. E como é que ela vai fazer agora?
Se por amor ela deixar de dar chinelada, ela descumpriu a justiça. Se pela justiça ela deixar de amar ou de proteger a criança, ela não vai amar. Então, amor e justiça são dois atributos, né, inconciliáveis. E em Deus eles são absolutos. E como é que Deus resolveu essa situação? Pela cruz. Então, na cruz, Deus extravasa a sua justiça. Ele diz que toda alma que pecasse morreria. E lá, então, ele cobra o preço do pecado. Mas lá na cruz, ele extravasa a sua demonstração de amor. Porque Jesus é que morre naquela cruz no nosso lugar. Então, a cruz é que realmente é o grande símbolo da graça, né? O centro da graça. É ali que nós podemos ver. Então, o homem corrupto totalmente, né? E Deus, para executar agora a sua eleição soberana, precisava da cruz, porque Deus não poderia simplesmente olhar agora para você está perdoado, vem para cá. Não. Tem que ter um preço a ser pago, né? Pois bem, a graça preservadora e o chamado eficaz, a gente faz pela cruz. A justiça, né? O amor de Deus. Então, observe bem, tudo convergindo na cruz. Por isso é que Paulo vai dizer, eu não tenho vergonha da cruz, da mensagem da cruz. Então, nós cantamos hoje a mensagem da cruz, porque, de fato, é a cruz que transforma aquilo que era símbolo de derrota em símbolo de vitória, aquilo que era símbolo de morte em símbolo de vida. É a cruz. Pois bem, a doutrina bíblica da salvação. Então, tudo passa por essa bendita cruz. O termo, na teologia, que a gente usa bastante, soteriologia, formado de duas palavras gregas, para designar a doutrina da salvação. Essa palavra soteriologia está bem alicerçada na palavra soteria, que literalmente significa livramento, significa salvação. Historicamente, quando a gente estuda a doutrina da salvação, do ponto de vista da teologia sistemática, nós a dividimos em duas partes, a soteriologia objetiva e a soteriologia subjetiva. A objetiva refere-se diretamente àquilo que Cristo fez, a obra de Cristo, trata da obra remissora de Cristo, né? Da ação direta de Jesus, aquilo que Jesus efetivamente foi lá e na cruz pagou a nossa conta. Então, a chamada soteriologia objetiva tem a ver com um ato legal, jurídico, ou seja, existia uma dívida e tinha que ser paga. Toda alma, todo aquele que pecar tem que morrer, e Jesus foi morrer na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Então, isso é uma obra objetiva. Então, quando nós participamos da ceia, estamos lembrando da obra objetiva de Deus, daquilo que efetivamente Ele foi lá na cruz e fez. Então, quando você olha para a cruz, você lembra que lá foi pago a sua conta. Você que teria que ter ido para a cruz, eu que teria que ter ido para a cruz. Mas Jesus foi no nosso lugar. Então, isso é uma obra objetiva. Lá na teologia tem um capítulo que nós vamos estudar os detalhes disso, né? Como isso aconteceu, enfim, um capítulo muito grande. Mas depois temos um outro capítulo debaixo desse guarda-chuva chamado soteriologia, que é a soteriologia subjetiva. Jesus podia ter feito tudo aquilo se o Espírito Santo não tivesse agido para aplicar aquilo no meu coração, para gerar fé no meu coração, para crer naquilo, nada feito. Então, a chamada soteriologia subjetiva, na realidade, é a obra do Espírito Santo para aplicar a obra redentora de Cristo. Então, Cristo, né, encarnou, esteve aqui nessa terra e levou sobre si os nossos pecados e pagou a nossa conta. Como ovelha, foi para o matadouro, né, e pagou a nossa conta, foi cravado naquela cruz. Pois bem, agora para você e eu, para todos nós, tomarmos posse daquilo que Jesus fez, precisa da ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo é chamada de soteriologia subjetiva. Se o Espírito Santo não
por exemplo, operar um chamado eficaz no seu coração, no coração das pessoas, ninguém poderá ser salvo. Eu posso me esgoelar aqui, chamar etc. tal. Por isso é que vocês sabem, por exemplo, de pessoas que estão aqui no banco da igreja há 30 anos e ainda não é membro da igreja. Na essência, não é crente. Todos aqui sabem de história daquele marido, às vezes daquela esposa, o marido que veio com a esposa, 30 anos na igreja, e ficou sentado ali, né? E sabe os sermões de cós salteado. Mas, na realidade, não aconteceu na vida dele ainda o chamado eficaz. O Espírito Santo ainda não operou, ainda não gerou a fé verdadeira, a fé salvadora no coração dele. Então, isso é só teologia subjetiva. Mas a pergunta é, para nosso estudo principal hoje, salvo do quê? Né? Eu olho, você foi salvo? Você se considera um salvo? Sim. Okay. Mas de quê? Foi salvo de quê? Então, a questão sobre a salvação, sobre estar salvo, é a suprema questão da Bíblia. O tema principal das Escrituras Sagradas é exatamente a salvação. Jesus, quando foi concebido no ventre de Maria, foi anunciado como Salvador. Mateus capítulo 1, verso 21. Né? Salvador e salvação caminham juntos. O papel do Salvador é salvar. Então, Jesus tanto significa Salvador, mas quando a gente fala Jesus Cristo, ungido para salvar. Cristo ungido, o Messias ungido para salvar. Salvador e salvação caminham juntos. Ok? A salvação no sentido bíblico significa poupado da ira divina, que certamente virá sobre o mundo. Romanos 14, 10. Nesse sentido, nós somos salvos da pior de todas as calamidades. Então, às vezes a gente usa o termo no nosso português em vários contextos, né? Fulano de tal foi salvo de um acidente, ou foi salvo disso, ou foi salvo do rebaixamento para a segunda divisão, foi salvo daquilo outro, enfim, tantas coisas. Mas no caso da salvação eterna, diz lá que nós somos salvos da pior das calamidades. Qual seja? O juízo de Deus. No Velho Testamento usa a expressão, o grande e terrível dia do Senhor. Aquele dia que as pessoas vão correr e pedir a morte. Salvo da ira de Deus. Salvação suprema é concretizada por Cristo, o qual nos livra da ira vindoura. É isso que Paulo diz em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. O termo salvação usado na Bíblia, ele é usado em sentidos diferentes. Por exemplo, no passado, no presente e no futuro. Por isso é que nós vamos dizer, isso se usa muito na teologia, a salvação nos 3 tempos. A salvação nos 3 tempos. Então, é muito importante entender isso. E por não entender isso, às vezes alguém constrói uma doutrina errada ou um pensamento errado. Então, nós temos na Bíblia a salvação no tempo passado, nós fomos salvos. E nesse sentido, desde a eternidade. Já vimos aqui atrás, as telas anteriores, que na eternidade Deus escolheu alguns, Deus salvou alguns. Apóstolo Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 1, versículo 19 e 20, ele vai dizer que antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já era conhecido. Portanto, salvo no passado, fomos salvos desde a eternidade. Depois o termo é usado também no sentido presente, estamos sendo salvos. E também no futuro, seremos salvos. A experiência da consumação, da glorificação, da redenção final. E interessante que essa palavra nos 3 tempos aparece num versículo na Bíblia. Aparecem vários, mas num versículo aparecem os 3 juntos. Está lá, 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 10. Pode marcar esse texto na sua Bíblia. Palavras livrar, significa, aparece lá nos 3 tempos, no mesmo versículo.
Primeiramente, ela aparece no passado, e aí um auristo, no passado, e um curioso, que a voz é passiva, então não teve participação nossa mesmo. Então, isso vai ficando claro, a construção dessa doutrina, que de fato, em relação à salvação, não tem a mínima participação do homem. É obra monérgica, exclusivamente de Deus. Então, observe bem que o tempo do verbo aí está num passado concluído e na voz passiva. De fato, foi Deus quem fez, né, na soberania dele, e fez na eternidade. No mesmo versículo, depois aparece o verbo no presente do indicativo, também na voz passiva. Deus continua nos salvando agora. E depois ele aparece no mesmo versículo, no futuro do indicativo. Ou seja, algo que Deus fará lá na frente, que num plano eterno de Deus já está pronto, mas no futuro. Então a salvação nos 3 tempos, Ele já te salvou, está te salvando e te salvará. Isso é muito importante porque vários versículos da Bíblia você vai ter de entender com esse pano de fundo na sua mente. Pois bem, o que Paulo está dizendo? Ele estava dizendo que Deus o tinha livrado no passado, estava livrando-o no presente e com certeza Deus o livraria definitivamente no futuro. Então, deixei bem destacado aí, a salvação é obra de Deus, lastreada exclusivamente em sua soberana, santa vontade. Efésios 1, de 3 a 14. Ok? Vamos ver então. E quem é que necessita de salvação? Salvação é obra de Deus, já vimos. Mas quem é que necessita de salvação? A Bíblia diz, todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, verso 23. Isso inclui, quando a Bíblia, nesse texto, fala todos, ela está falando todos mesmos. Ou seja, todos sem exceção. Desde a queda do Éden, todos os homens, os que nasceram, os que estão nascendo e os que nascerão destituídos da glória de Deus. Né? Então, nenhum descendente de Adão nasceu sem pecado. Nenhum. Né? Jesus não é descendente de Adão, ele é o segundo Adão. E só ele nasceu e viveu sem pecado. Pois bem, como ficou, então, a raça humana? Então, ela ficou, conforme já vimos, totalmente depravada, corrompida, e é o que nós estamos vendo hoje no Brasil e no mundo, mas no Brasil isso é bastante claro para nós, embora nós tenhamos a tendência de ver a corrupção só nos políticos, mas você vê a corrupção em todos os brasileiros, num grau maior ou menor, né? De alguma forma. Agora, minha cardiologista, semana retrasada, disse que ela nunca teve tantos pedidos, né, de pessoas querendo ter alguma comorbidade para poder se vacinar. Olha, para vocês terem uma ideia. Para se livrar de uma doença, tem gente inventando outras. Então, o que é isso? Isso é a marca de Adão. A corrupção está lá, no DNA do ser humano. Né? Segundo, em virtude dessa corrupção, ou seja, eu estou contaminado, em virtude dessa contaminação, eu estou totalmente incapaz de agradar a Deus. Então a Bíblia é clara, foi isso que aconteceu, por exemplo, com Sansão, né? E também com Saul, rei Saul, primeiro rei de Israel. Tudo nesse mundo, o melhor desse mundo, o mais bonito desse mundo, o melhor desse mundo, por mais bonito e melhor que seja, está contaminado. E, portanto, não pode agradar a Deus. Então, eu fico imaginando que Saul teve até boa intenção. Ele queria fazer um sacrifício de arromba, né? E pegou os melhores bois que Deus já tinha dito que era para consumir com tudo, e ele veio para sacrificar. Sansão, a mesma coisa, né? Quis usufruir das coisas boas daquele tempo lá e desagradou a Deus. Então, o homem está totalmente incapaz de agradar a Deus. Não tem nada que eu possa fazer de mim mesmo
agrade ao Senhor. Não tem. Né? Então, por isso é que não adianta você botar uma pedra na cabeça aqui, sair de joelho daqui até Aparecida do Norte, ou Juazeiro do Norte, etc., que isso não faz a mínima diferença para Deus e não vai mover a mão de Deus em nada, absolutamente em nada. Porque a corrupção está em nós e, portanto, o que sair de nós está contaminado, não tem como. Por isso é que nós não teríamos condições de oferecer um sacrifício pela nossa conta. Foi necessário que Jesus se oferecesse, porque sim, ele não estava contaminado. Pois bem, totalmente escravizada, a humanidade totalmente escravizada ao pecado. Nossa natureza caída sempre vai nos levar para o pecado. Como eu disse semana passada, é um erro. Às vezes os pais dizem, vamos deixar a criança crescer, depois ela escolhe. É óbvio que ela vai escolher para longe de Deus. A natureza dela vai levá-la para longe de Deus. Então, um dos aspectos da educação é o adestramento. Você tem que começar a adestrar desde cedo para ela gostar da casa do Senhor, para ela gostar da palavra do Senhor, para ela querer praticar as coisas do Senhor e assim por diante. Por isso é que a Bíblia diz, o pai que ama cedo disciplina, ou seja, ensina, etc. Cedo, desde cedo. Não deixa aí à vontade, porque depois você vai sofrer bastante. Pois bem, por isso, o homem não regenerado, ou seja, o descendente de Adão, a natureza adâmica nossa, está completamente sem capacidade para querer algum bem espiritual que acompanhe a salvação. E inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado. É isso que a Bíblia diz. Ele é incapaz, pelo seu próprio poder, de converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Né? Por isso é que, embora faça parte da nossa experiência até relacional e do nosso sentimento daquele momento, e penso que ninguém vai para o inferno por causa disso, mas na realidade não é assim. Então, quando eu digo assim, eu me converti no dia tal, eu não estou pecando por ter falado isso, mas na essência não foi isso que aconteceu. Né? Foi o Espírito Santo que agiu e me converteu, ou seja, virou minha mente. Eu estava andando para lá e ele fez eu entender e voltar para cá. Ok? Porque a própria Bíblia traz essa experiência, né? Quando Natanael, Filipe, disse, nós encontramos o Messias. Na realidade foi o Messias que encontrou eles. Né? Foi Jesus que os encontrou. Mas a experiência dele foi essa, de fato. Mas é importante que você saiba corretamente que nós não temos condições de querer e nem de fazer nada para a nossa salvação. Não tem. Não existe isso em nós. Né? O seu querer contra Deus sempre vai ser. Né? Pois bem, o homem sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados e nada pode fazer por suas próprias forças para sair dessa situação. Nada. Você pode oferecer o que quiser para ele, que ele não pode fazer nada. É uma experiência o seguinte, vai lá hoje nas Capelas Jardins e certamente você vai ver lá alguns velórios. Entra num daqueles lá, na Capela Tulipa, entra lá. Aí tem lá o sujeito, a pessoa, né, o corpo inerte lá, aí chega lá no ouvido daquela pessoa que está morta lá e diz assim, ó, você ganhou na Mega Sena sozinho. Ele vai continuar lá. Porque está morto, é óbvio. Espiritualmente é isso. Se o Espírito Santo não agir, o próprio Jesus diz para Nicodemos, se do alto, né, você não for alcançado, não tem jeito. Então tem que nascer do Espírito. Nascer de novo. Ok? Pois bem, todos pecaram. Todos. E a Bíblia é muito clara sobre esse fato. E aí eu coloquei alguns detalhes. A Bíblia vai deixar claro para nós que o homem está perdido e precisa ser achado, que o homem está condenado e precisa de absolvição, que o homem está espiritualmente morto e precisa de vida, que ele está em trevas e precisa de luz, que ele está doente e precisa de médico, que ele é culpado e necessita de justificação, que ele é pecador e necessita de perdão, que ele é escravo e precisa de libertação, que ele está absolutamente incapaz de salvar a si mesmo. A Bíblia é rica para nos ensinar sobre essas incapacidades e tantas outras.
Então fica claro que, na realidade, Deus é que agiu em nosso favor, né? A salvação é obra exclusiva de Deus, obra exclusiva de Deus. Jamais o homem poderia pagar o resgate por sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano. Então, nós temos que deixar isso muito claro, porque há muita gente e muitos grupos dentro do cristianismo que prega uma mistura, ou salvação pelas obras, ou uma mistura de obras com graça, mas em relação à salvação, não. Em relação à salvação, é obra exclusiva de Deus. Fora as obras, somente a graça. Sola graça. Só a graça. Então, porém, aos eleitos foi concedido gratuitamente ou graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Deus é sempre o Deus de toda graça. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. A salvação sempre foi e sempre será pela graça. Graça que vem em plenitude na pessoa de Jesus Cristo. João 1,17. Cristo é o dom inefável de Deus ao mundo. Então, o melhor de Deus para nós é Jesus Cristo. E se você já tem Jesus como Senhor, você já tem o melhor de Deus. Todas as outras coisas, né, que nós recebemos e receberemos por causa desta bênção são plus. Mas o melhor é Jesus Cristo. Okay? O melhor. O homem só encontra salvação em Cristo. Nunca, em hipótese alguma, a parte de Cristo. Só em Cristo. Pedro, ele disse, né, num dos seus poderosos sermões, hoje nós vamos estudar o primeiro deles à noite, mas lá no capítulo 4 de Atos ele vai dizer: não há nenhum outro nome, nem nos céus e nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não tem como. A única solução, a notícia mais importante para o mundo é: Jesus salva. Salvação só em Jesus. Não tem outra maneira, absolutamente. Mas qual é o preço? Né? O preço. A Bíblia diz claramente que a salvação é pela graça, não de graça. Tá? Nós a recebemos de graça hoje, mas teve um preço a ser pago. Então, ela é pela graça, não de graça. A salvação do eleito, na verdade, custou um alto preço. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Por isso que nós cantamos muito tempo aqui: eu sei que foi pago um alto preço. E por isso que é muito triste pessoas que dizem ter sido salvas e banalizar essa salvação vivendo como mundanos. Muito triste. Qualquer um ficaria absolutamente triste se observasse uma pessoa que ganhou um presente de um grande valor e usando aquilo de qualquer maneira. Qualquer um ficaria triste, por exemplo, se a pessoa tivesse, de alguma maneira, essa pessoa ganhou sei lá, um carro do último tipo e tudo, e de repente aquela pessoa que ganhou aquele presente está carregando galinhas, pato, tudo dentro do carro. Não tem lógica. Então, de fato foi pago um alto preço, o sangue de Jesus, a vida de Jesus naquela cruz. É o que o apóstolo Pedro também vai dizer, e vai dizer que em virtude disso nós não podemos ter uma vida fútil, não podemos ter uma vida de qualquer maneira. Como foi dito aqui numa das nossas lições anteriores, né, pela nossa professora, nós não podemos levar a vida como Zeca Pagodinho, né, na filosofia dele, deixa a vida me levar. Não, o crente não pode viver dessa maneira. Ele tem que honrar esse preço altíssimo que foi pago. Você não chegaria aos céus de outra maneira. Não tem como. Então, quanto mais você honrar a fé que de uma vez por todas lhe foi dada, com quanto mais dignidade, com mais determinação, melhor. Pois bem,
O sacrifício expiatório é o preço que Jesus pagou, constitui no fato central do cristianismo. Esse David Clarke, quando eu estudei no seminário, esse era o nosso livro de teologia, junto com Berkhoff. Excelente, né? Compêndio de teologia sistemática. E ele vai dizer lá o seguinte, que qualquer sistema que exclua a expiação pode ser tudo, menos cristianismo. Então, se nós tirarmos, né, a cruz do cristianismo, deixa de ser cristianismo. Qualquer sistema que exclua a expiação pode ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. Cristo pagou o preço, oferecendo a si mesmo em sacrifício vicário, sacrifício substitutivo, né? Vicarios, em latim, significa substituto, né? Então, ao mesmo tempo que no contexto de Cristo significa um sacrifício de sangue que substituiu, e aí, às vezes nós temos vicarios de Cristo. Não é homens, não pode ser. O substituto de Cristo é o Espírito Santo. Ele disse, eu vou e vou enviar o Consolador. Mas o sacrifício de Jesus foi sacrifício vicário, isto é, sofreu em nosso lugar. Cristo cumpriu, através da expiação, a exigência da lei de Deus, que era requerida de todos nós, que foi requerida de todos nós. Nós não demos conta. Jesus deu, foi lá e cumpriu. Pois bem, este foi o preço que nós cantamos hoje. Esse foi o preço. Jesus naquela cruz. Não posso esquecer nunca que eu é que deveria estar lá. Deveria ter ido para lá. Mas Jesus foi no meu lugar. Pois bem, já caminhando para o final, outra questão é, diante de tudo isso, agora que eu entendi essas coisas, busquei mais um aprofundamento na palavra, eu posso ter certeza da salvação? Tem alguns grupos que dizem que não, e mesmo eles se dizendo cristãos, aqueles cristãos ficam desesperados. E quando, agora na pandemia, e quando estão internados, e quando ouve lá o médico dizer, vai para a UTI, talvez vai ter que ser entubado, já entra em desespero, etc. Tal. A pergunta é, podemos ter certeza da salvação? Você pode descansar nessa certeza? A resposta para nós, que realmente temos a Bíblia como única regra de fé e prática, é absoluta, é clara, cristalina. Sim! Sim! Se você é um estudioso da palavra de Deus e descobriu essas características na palavra de Deus, você pode e deve ter certeza da sua salvação. E tem muita gente dizendo que tem, mas não conhece. E, na realidade, não tem. Mas sim, pode. Né? Quem já experimentou o novo nascimento, conforme João 3, de 1 a 15, leia o texto lá, estude esse texto com profundidade, e reconhece e confessa. Então, como nós começamos a nossa série, diz o seguinte, que fé, nesse contexto de Judas, é um conjunto de doutrinas que nós temos que confessar e obedecer. Então, para confessar, você tem que conhecer. Então, você conhece, confessa, obedece. Então, se você reconhece e confessa que Jesus Cristo, o Nazareno, é o seu único Senhor e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, bem como que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, você pode e deve ter certeza da salvação. E é isso que vai te dar a força, e é isso que o apóstolo Paulo, Romanos 12, 12, vai dizer lá, que nos faz alegres mesmo diante dessas dificuldades. Então, Romanos 12, 12 diz lá, alegrai-vos na esperança. Qual a esperança? Essa certeza aí, né? De que em Cristo nós estamos salvos, seguros. Ele é a nossa âncora, segura e firme. Ele já está no Santo dos Santos eterno, intercede por nós. Então, nós podemos ter certeza, sim. Okay? Nosso catecismo maior, na pergunta 80, diz lá, olha o que diz, né? Os nossos pais antigos já sabiam disso.
poderão os crentes verdadeiros ter certeza infalível de que estão no estado da graça e de que neste estado perseverarão até a salvação final? Resposta: aqueles que verdadeiramente creem em Cristo e se esforçaram por andar perante Ele com toda a boa consciência, podem, sem uma revelação extraordinária, ter certeza infalível de que estão no estado de graça e de que neste estado perseverarão até a salvação, pela fé, baseada na verdade das promessas de Deus e pelo Espírito Santo, que os habilita a discernir em si aquelas graças às quais são feitas as promessas da vida, testificando aos seus espíritos que eles são filhos de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, diz Paulo, somos herdeiros. Ok? Pois bem, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Essa é a grande verdade. Portanto, nós podemos chegar no final da aula de hoje dizendo o seguinte: Jesus Cristo pagou o preço da nossa salvação e cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Colossenses 2:14. Por esta razão, não podemos fazer outra coisa a não ser bendizer a Deus por tão grandiosa salvação. Tão grandiosa que nossas obras se mostram ineficazes. Tão grandiosa que nos foi obtida por um grandioso Redentor. E podemos terminar juntos lendo esses 2 versículos. Todo mundo junto? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Lá em Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: se você com a sua boca confessa que Jesus Cristo é seu Senhor e no seu coração você crê que o Pai o ressuscitou dentre os mortos, é salvo. Feche os seus olhos, faça a sua oração. Agradeça a Deus, tão grande salvação. Bendiga o Senhor por tão grande salvação. Faça o seu autoexame. O quanto você valoriza esse sacrifício incomparável. E a pergunta conclusória é: para que Deus nos salvou? Enquanto estivermos aqui, é para viver uma vida santa, irrepreensível e testemunhar da ressurreição de Jesus. Mas daqui a pouco, para vivermos eternamente com Ele,